Fita Evangelista para o Informe Goiás. Estamos aqui com o professor Bertuolo, ele professor universitário, formado em letras, doutorado, há 17 anos escrevendo e guardando as memórias que o inspirou a escrever aí sobre sua filhinha Alice. Qual é essa inspiração? Como surgiu essa ideia, professor? Na verdade, as histórias já existem há 17 anos, essa especificamente há 20 anos que eu escrevi. E elas estavam guardadas, já corrigidas, e eu sempre protelando. Com o nascimento da minha filha no ano passado, eu resolvi então começar a publicar estas histórias. A história, efetivamente, não fala da minha filha ainda, embora eu esteja escrevendo um livro para ela e com ela como personagem. Este aqui fala de uma árvore, é um primeiro livro de 6 histórias que já estão escritas. É só quebrar o galho. Qual o significado? Na verdade, é uma árvore que não cresce, ela está na floresta e ela não cresce. E aí a mãe, ela começa a procurar ajuda do porquê que essa árvore não cresce, uma vez que está sendo ameaçada de ser cortada. E esta árvorezinha também, ela sofre preconceitos na escola. Quando eu escrevia lá 17, 20 anos, essa especificamente, não existia ainda a palavra bullying, mas eu já falava de uma árvore menor que estava sofrendo piadinhas na escola porque ela não crescia. Então a história se baseia nisso, é uma mãe que, preocupada com o não crescimento da criança ou da árvore, vai buscar ajuda na fada da floresta, tentando entender o porquê que ela não cresce. E essa ajuda, de onde vem? Da fada. Aí a fada acompanha a árvorezinha na escola, começa a viver com ela alguns dias, e numa ocasião, voltando da escola, a fada com a árvorezinha enfrentam uma chuva, depois pegam um sol, e aí a fada acaba descobrindo as razões, ou pelo menos os indícios do porquê essa árvorezinha não cresce a partir do diálogo das duas na volta da escola até a floresta. Trazendo para a realidade, professor, colocando nos dias de hoje, existe muitas árvorezinhas que não crescem, que está tentando e alguém tentando ajudar e a chuva molha. Como que é isso na realidade nos dias de hoje? Exatamente. Destas 6 histórias, as 3 primeiras que eu vou lançar, embora elas estejam direcionadas às crianças, mas também aos adultos. Esta primeira historinha é de uma proteção extrema que acontece com essa árvorezinha. E isso é que está ocasionando algumas questões no crescimento dela. Então ela serve também para os pais, é um indicativo aí para pais. E agora que eu ainda sou pai, a gente começa a perceber um pouquinho dessa super proteção. Um dito popular diz que o homem, para realizar-se, precisa escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Parece que o senhor já está realizado, né? Fiz. Primeiro eu plantei a árvore, há cerca talvez de uns 30 anos, para ser mais exato. Eu plantei uma árvore pau-brasil na escola onde eu estudava, lá no interior de São Paulo. Mas eu completaria um pouquinho esta frase. Em um escrito que fiz para uma revista, eu acabei falando que talvez falte nesses 3 uma grande mulher ao seu lado também. E eu talvez tenha conquistado então essas 4 realidades: a árvore, o filho, o livro, mas tudo isso tinha por trás uma grande mulher que me ajudou a conquistar esse filho e agora me incentivando a fazer o livro. Esse livro, professor, o senhor falou que é uma série de outros livros, 3 já estão prontos. E esse pensamento de continuar escrevendo, a gente sabe que a Alice vai crescendo, ela, ao contrário da árvorezinha, vai sempre crescendo. O senhor já tem essa preocupação com o futuro da Alice e de outras crianças que por aí estão? Sim, tem um outro livro que eu pretendo também escrever, embora eles sejam despretensiosos, Não quero achar que vai ser um Ziraldo, enfim. A ideia é diversão, estar escrevendo alguns assuntos que possam de alguma maneira contribuir, mas tem um outro que eu estou formulando, esse também para criança, e tratando de um tema extremamente delicado, que é o suicídio e a morte. Ainda hoje saiu uma matéria extensa no portal, num portal
grande aí, dizendo do alto número de suicídio entre jovens, adolescentes. E eu pretendo, aí estou também finalizando um pouquinho, essa ideia de um livro para criança tratando de um tema tão delicado que é o suicídio. Esse corre-corre do dia a dia, o estresse, a preocupação com a economia, preocupação com as contas no final do mês, isso tem atrapalhado muitas das vezes, por exemplo, o crescimento de pessoas. A criança nasceu ali, está bebê e vai crescendo e vai vendo que não é aquilo que ele imaginava ser, tanto da parte dos pais como da própria criança. Isso o senhor coloca aqui no livro e serve de exemplo para muitas pessoas, né? Sem dúvida. Falando também destes 3 primeiros livros, que eu dei o nome da série Para Alice, com 2 objetivos. O primeiro, a minha filha chama-se Alice, mas com esses 3 livros também, eu quero depois criar uma ideia que é respondendo a uma pergunta da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta o gato aonde esse caminho vai dar. E ele tenta saber para onde ela vai, ou seja, se você não sabe para onde vai, todos os caminhos podem estar errados. Então, na verdade, os 3 livros também, os 3 primeiros, pretendem dar algumas respostas nesse sentido. Da pergunta do gatinho lá no País das Maravilhas, para onde você vai? Terminando aqui, professor, a gente sabe da importância do livro, a importância da informação, e esse livro não é só para Alice, não é só para crianças, esse livro também ele é inspirado para pessoas aí, adultas, professores, pessoal que está aí na educação, que está na sala de aula também. Sim, é o que eu te disse, esses 3 livros primeiros, ele tem uma história infantil para criança, mas que dá também para a gente explorar no dia a dia da educação das nossas crianças, quer seja em casa ou mesmo profissionalmente, que é um segundo livro que chama-se O Palhaço que Perdeu o Circo, que é utilizado também profissionalmente, pode ser utilizado também para treinamentos e no dia a dia das empresas. Vamos torcer para que as Alices, elas cresçam longe da chuva, longe do sol, longe do machado, longe das coisas que vai prejudicar principalmente as criançadas que estão vindo por aí, né? Para isso precisa estar próximo aos pais e os pais se dedicando muito aos seus filhos. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço, Rita. Obrigado a você.